Imagine um mundo onde todos são felizes, onde o sofrimento foi eliminado, onde o prazer não só está disponível, como é garantido, onde a ciência resolveu o problema da miséria humana de uma vez por todas. Parece perfeito, não é? Mas e se essa perfeição tivesse um preço? E se a cura para o sofrimento fosse pior que a doença? Em 1932, Aldous Huxley publicou um romance que assombraria o século XX e além. Admirável Mundo Novo apresentou uma visão do futuro tão sedutora e tão aterradora que os leitores não conseguiam decidir se a abraçavam ou se a rejeitavam. Ao contrário de outras distopias que governavam pelo medo e pela opressão, o pesadelo de Huxley governava pelo prazer e pela satisfação. Não se tratava do grande irmão vigiando você. Era o grande irmão lhe dando tudo o que você queria até que você se esquecesse de que um dia quis qualquer outra coisa. 80 anos depois, estamos vivendo nesse mundo. Não completamente, ainda não, mas os sinais estão por toda parte. Carregamos dispositivos que proporcionam gratificação instantânea. Consumimos entretenimento projetado para nos manter apaziguados. Tomamos pílulas para suavizar cada aresta da existência. Construímos uma civilização dedicada à busca do prazer e à eliminação do desconforto. E estamos descobrindo o que Huxley já sabia: que um mundo sem sofrimento também pode ser um mundo sem sentido. Hoje, vamos explorar como Huxley enxergou o futuro com uma clareza aterradora. Examinaremos os mecanismos de controle que ele imaginou e como eles estão sendo utilizados ao nosso redor neste exato momento. E vamos confrontar a questão mais difícil de todas. Se a felicidade é o objetivo, por que deveríamos resistir a um sistema que a proporciona com tanta eficiência? Esta é a história de Admirável Mundo Novo e o alerta que ela carrega para cada geração que a lê. Um alerta sobre o que perdemos quando trocamos a liberdade pelo conforto, a profundidade pela distração, a verdade pelo prazer. O homem que viu o amanhã. Aldous Leonard Huxley nasceu em 1894 em uma das famílias mais intelectualmente distintas da Grã-Bretanha. Seu avô, Thomas Henry Huxley, era conhecido como o Bulldog de Darwin por sua ferrenha defesa da teoria da evolução. Seu irmão, Julian, se tornaria um renomado biólogo e o primeiro diretor da Unesco. O nome Huxley significava ciência, razão, progresso. Mas o jovem Aldous trilhou um caminho diferente. Aos 16 anos, contraiu uma doença ocular que o deixou quase cego por 2 anos. Durante esse período de escuridão, não conseguia ler, nem seguir a carreira científica que todos esperavam dele. Teve que conviver com seus próprios pensamentos, preso dentro da própria mente, sem nada que o distraísse do funcionamento do seu cérebro. Quando sua visão retornou parcialmente, Aldous havia mudado. Ele descobrira algo durante aqueles anos de cegueira: que o mundo interior era tão vasto e complexo quanto qualquer coisa que a ciência pudesse revelar sobre o mundo exterior. Começou a escrever, canalizando a precisão analítica de sua família em obras de ficção e ensaios que dissecavam a natureza humana com clareza cirúrgica. Na década de 1920, Huxley já havia se consolidado como um dos mais brilhantes satiristas de sua geração. Ele circulava pelos círculos intelectuais de Londres e Paris, observando a busca desesperada por prazer da geração do pós-guerra, suas tentativas frenéticas de esquecer o horror que acabavam de vivenciar. Ele observava as pessoas dançarem mais rápido, beberem mais, abraçarem qualquer distração do vazio que a guerra havia revelado no coração da civilização europeia. Mas Huxley também observava algo mais. Ele via como a tecnologia estava mudando a sociedade, como a produção em massa não estava apenas criando produtos, mas remodelando a própria consciência humana. A linha de montagem de Henry Ford revolucionou a manufatura, mas também introduziu uma nova lógica: padronização,
eficiência, a redução de processos complexos em etapas simples e repetíveis. Huxley fez uma pergunta que o atormentava. E se essa lógica fosse aplicada não apenas à fabricação de carros, mas também à fabricação de pessoas? E se os próprios seres humanos pudessem ser produzidos em massa, projetados para fins específicos, condicionados a se contentarem perfeitamente com os papéis que lhes foram atribuídos? A ideia cristalizou-se durante uma viagem aos Estados Unidos, em 1926. Huxley ficou simultaneamente fascinado e horrorizado com a cultura americana. Ele viu uma sociedade que havia abraçado completamente o consumo de massa, onde o entretenimento estava se industrializando, onde a publicidade estava aprendendo a fabricar desejos em vez de simplesmente satisfazê-los. Ele viu o futuro, e isso o aterrorizou. Ao retornar à Europa, ele começou a escrever. O romance jorrou dele em 4 meses, de maio a agosto de 1931, como se a visão já estivesse formada em sua mente e só precisasse ser transcrita. Deu-lhe o nome de Admirável Mundo Novo, inspirando-se na frase de A Tempestade, de Shakespeare, na qual Miranda, ao ver seres humanos pela primeira vez, exclama maravilhado com sua beleza. Em Shakespeare, a frase é inocente, otimista. Nas mãos de Huxley, ela transborda a ironia. O livro foi publicado em 1932 e a reação foi imediata e polarizada. Alguns críticos ficaram chocados com sua franqueza sexual e seu cinismo em relação à natureza humana. Outros o reconheceram como uma obra-prima da ficção profética. H. G. Wells, o grande escritor de ficção científica, o detestou, acusando Huxley de trair os ideais progressistas que deveriam guiar as discussões sobre o futuro. George Orwell escreveria mais tarde sua própria distopia, 1984, em parte como resposta à visão de Huxley, argumentando que o totalitarismo viria através da dor e do medo, não do prazer e da satisfação. Mas Huxley havia tocado em algo profundo. O romance tornou-se um fenômeno, vendendo milhões de exemplares, traduzido para dezenas de idiomas, adotado em escolas e debatido em universidades. E a cada década que passava, parecia menos fantasia e mais profecia. O mundo que Huxley imaginou em 1931 começava a se materializar ao nosso redor. O Estado Mundial. Admirável Mundo Novo começa com uma visita guiada. O diretor de incubação e condicionamento está mostrando a um grupo de estudantes o Centro de Incubação e Condicionamento do Centro de Londres, onde seres humanos são fabricados. Não nascem. Fabricados. A primeira coisa que Huxley quer que entendamos é que, neste mundo, a reprodução foi completamente dissociada da biologia. Não existem mães, nem pais, nem famílias. Embriões humanos são criados em laboratórios, cultivados em úteros artificiais e submetidos a controles químicos e ambientais precisos, que determinam tudo sobre o que eles se tornarão. A sociedade é dividida em castas, cada uma designada para funções específicas. No topo estão os alfas, geneticamente modificados para serem inteligentes, atraentes e capazes de raciocínio complexo. Eles recebem a melhor nutrição durante o desenvolvimento, mais oxigênio e as condições mais favoráveis. Abaixo deles estão os betas, ligeiramente menos capazes, mas ainda competentes. Em seguida, vêm os gamas, deltas e, finalmente, os épsilons. Cada nível progressivamente mais limitado, mais atrofiado, mais adequado para trabalhos braçais. Os épsilons são criados através de um processo chamado processo de Bokanovsky, onde um único óvulo fertilizado é forçado a se dividir repetidamente, produzindo até 96 indivíduos idênticos a partir de um único embrião. Esses humanos produzidos em massa são então deliberadamente submetidos a atrofiamento, privação de oxigênio e envenenamento por álcool, de modo que seus cérebros nunca se desenvolvam completamente.
Eles são geneticamente modificados para serem inteligentes o suficiente para realizar tarefas simples, mas não o bastante para questionar seu papel ou sentir insatisfação. Isso não é crueldade, é eficiência. Por que desperdiçar recursos desenvolvendo inteligência plena em alguém cujo trabalho é operar um elevador? Por que criar indivíduos com necessidades e desejos complexos, quando o que a sociedade exige são peças intercambiáveis em uma máquina? Mas a engenharia não se limita à biologia. Após o nascimento, ou melhor, após serem decantadas, as crianças são submetidas a um condicionamento que molda suas respostas psicológicas no nível mais profundo. Os bebês destinados às castas inferiores são expostos a livros e flores, e então recebem choques elétricos até desenvolverem um ódio visceral pela leitura e pela natureza. Por quê? Porque a leitura poderia fazê-los pensar, e a natureza poderia fazê-los apreciar algo que não exige gastos consumistas. O condicionamento continua durante toda a infância por meio de um processo chamado hipnopedia, ou ensino durante o sono. Enquanto as crianças dormem, vozes sussurram lições em suas mentes inconscientes, milhares de repetições que se tornam mais difíceis do que o instinto. As lições são simples, projetadas para criar cidadãos perfeitos. O fim é melhor do que o conserto. Não conserte as coisas, substitua-as. Mantenha a economia em movimento. Todos pertencem a todos. Suprima o ciúme, a possessividade, os laços familiares. 1 grama é melhor do que uma maldição. Use drogas em vez de confrontar emoções negativas. Ao atingirem a idade adulta, os cidadãos do Estado Mundial não precisam ser forçados a se comportar corretamente. Eles querem se comportar corretamente. Seu condicionamento alinhou seus desejos perfeitamente com o que o sistema exige. Eles não são escravos. São servos felizes que não conseguem imaginar querer nada diferente. A sociedade está organizada em torno de um princípio: a estabilidade. Após séculos de guerras, revoluções, colapsos econômicos e convulsões sociais, a humanidade decidiu que a estabilidade era o valor supremo. Tudo o que pudesse ameaçar a estabilidade foi eliminado. Laços familiares, que criam lealdades conflitantes. A religião, que promete um significado transcendente, para além do Estado. A arte, que provoca questões incômodas. A ciência, que poderia descobrir verdades inconvenientes. O próprio calendário foi reiniciado. Os anos não são mais contados a partir do nascimento de Cristo, mas sim a partir do lançamento do modelo T de Ford. O ano é a F632, em homenagem a Ford. E o próprio Ford é venerado como uma espécie de Deus. Os cidadãos fazem o sinal do T, uma paródia da cruz cristã. Eles falam de Nosso Ford, onde as gerações anteriores diziam Nosso Senhor. O princípio sagrado não é o amor ou a justiça, mas a produção e o consumo. O sexo foi completamente dissociado da reprodução e do vínculo emocional. As crianças são condicionadas desde a infância a se envolverem em brincadeiras eróticas. Os adultos são incentivados a ter múltiplos parceiros, a tratar a intimidade como uma atividade recreativa sem maior importância do que uma partida de tênis. A monogamia é considerada obscena, perversa, um vínculo perigoso que pode criar um laço emocional tão intenso a ponto de ameaçar a lealdade ao coletivo. Quando surgem emoções negativas, quando a ansiedade, a tristeza ou a raiva rompem com o condicionamento, os cidadãos não precisam suportá-las. Eles têm soma, uma droga perfeita, sem efeitos colaterais e sem ressaca. 1 grama para uma leve euforia, 2 para uma pausa da realidade, 3 para férias completas da consciência. O governo a distribui gratuitamente. Há um feriado de soma disponível, sempre que você precisar. Este é o mundo que Huxley criou. Um lugar onde o sofrimento foi erradicado.
onde todos têm suas necessidades atendidas, onde o prazer é abundante e livremente disponível, onde as arestas da natureza humana foram suavizadas pela química e pelo condicionamento. É um mundo onde todos são felizes. Então, por que parece um inferno? O selvagem e o civilizado? O enredo do romance é simples, mas devastador. Bernard Marx, um alfa que se sente vagamente insatisfeito com sua vida apesar de todos os seus prazeres, leva uma mulher chamada Lenina para uma reserva selvagem, um dos poucos lugares restantes onde os humanos ainda vivem a moda antiga, com famílias, religião e toda a irracionalidade caótica que o Estado Mundial eliminou. Na reserva, eles descobrem John, um jovem filho de um cidadão do Estado Mundial, que ficou preso lá anos antes. John cresceu lendo Shakespeare, o único livro que sua mãe conseguiu salvar da civilização. Sua mente foi moldada por Romeu e Julieta, Hamlet, A Tempestade, por histórias de amor, sacrifício e significado. Bernard traz John de volta a Londres, e o choque entre o selvagem, como John é chamado, e o Estado Mundial torna-se o motor da tragédia do romance. John sente-se simultaneamente atraído e repelido pelo que vê. A abundância, a limpeza, a ausência de doenças e pobreza, tudo isso o maravilha, mas o vazio espiritual, a sexualidade banal, a complacência entorpecida, tudo isso o horroriza. Lenina se apaixona por John, ou pensa que sim. Em seu mundo, amor significa querer fazer sexo com alguém. Então, ela se oferece a ele direta e repetidamente, confusa com a recusa dele. Ela não consegue entender por que ele não aceita o que ela está oferecendo livremente. John, criado com as histórias de Shakespeare sobre amor cortês e devoção romântica, fica devastado pela incapacidade dela de conceber a intimidade como algo além de prazer físico. O conflito atinge seu clímax quando a mãe de John, agora de volta à civilização, ingere uma dose excessiva de soma e morre. John, testemunhando sua morte, cercado por gêmeos Epsilon idênticos que foram condicionados a ver a morte como algo tão insignificante quanto qualquer outro processo biológico, finalmente se descontrola. Ele tenta iniciar uma revolução, libertar os deltas de seu condicionamento, despertá-los para o que perderam. É claro que falha. Os deltas não querem ser libertados. Eles querem seu soma, querem seus prazeres, querem permanecer confortáveis e satisfeitos. A paixão de John, seu sofrimento, sua intensidade, tudo isso é incompreensível para eles. E eles foram condicionados a evitar exatamente o tipo de extremos emocionais que John considera a essência do ser humano. John é levado perante Mustafa Mond, um dos controladores mundiais que governam a sociedade. Mond é diferente dos outros. Ele leu Shakespeare, estudou história e compreende o que foi sacrificado para criar este mundo estável. Ele escolheu a estabilidade conscientemente, ciente do preço. A conversa entre eles é o cerne do romance. John defende a liberdade, o direito, a infelicidade, a arte, a religião e o amor apaixonado. Mond explica calmamente por que essas coisas são incompatíveis com uma sociedade estável. A arte precisa de sofrimento para ter profundidade. A religião precisa de medo e incerteza. O amor apaixonado gera ciúme e possessividade. Tudo isso desestabiliza a ordem social. John defende o espírito humano, a necessidade de lutar, esforçar-se e sentir profundamente. Mond defende a satisfação, um mundo sem guerra, pobreza ou doenças. E o terrível é que ambos estão certos. Huxley não manipula a questão. Ele nos mostra o verdadeiro fascínio do Estado Mundial e o seu verdadeiro horror, e nos força a escolher. John não consegue aceitar o acordo. Ele se refugia em um farol abandonado, tentando viver em solidão e praticar a autonegação como penitência pela contaminação da civilização. Mas o Estado Mundial não o deixa em paz.
Curiosos acorrem para ver o selvagem se autoflagelar, para testemunhar o sofrimento autêntico como uma espécie de entretenimento. Lenina aparece, e John, dominado por desejos conflitantes, também a flagela, participando em seguida de uma orgia regada à soma. Na manhã seguinte, sóbrio e horrorizado, com o que havia feito, John se enforca. A última imagem é a de seu corpo balançando no farol, girando lentamente ao vento. Norte, sul, leste, oeste, girando eternamente, sem ir a lugar nenhum. O prazer como prisão. A genialidade da distopia de Huxley reside no fato de que ela não se apresenta como opressiva. Não há capangas de botas, polícia secreta ou câmaras de tortura. O Estado Mundial governa pela satisfação, não pelo medo. Isso o torna muito mais insidioso do que qualquer ditadura construída sobre a violência. As tiranias tradicionais funcionam por meio do reforço negativo. Elas mostram o que acontece se você desobedecer. A ameaça de punição mantém as pessoas na linha, mas isso gera resistência. As pessoas naturalmente se rebelam contra sistemas que lhes causam sofrimento. Elas sonham com a liberdade, organizam movimentos clandestinos, arriscam-se para derrubar seus opressores. O Estado Mundial é mais inteligente. Ele usa reforço positivo exclusivamente. Dá às pessoas o que elas querem. Ou melhor, molda o que elas querem e então satisfaz esses desejos fabricados com perfeição. Não há motivo para se rebelar porque não há nada contra o que se rebelar. O sistema não está negando nada ou nada a você. Está lhe dando tudo. Essa é a principal ideia que torna admirável o mundo novo mais relevante hoje do que quando foi escrito. Aprendemos que não se controla as pessoas ameaçando-as. Controla-se fazendo com que se sintam confortáveis. Controla-se fazendo com que a resistência pareça não apenas difícil, mas inútil, até mesmo incompreensível. Pense no soma, a droga perfeita. Não funciona como o álcool ou a heroína, substâncias que oferecem uma fuga temporária, mas criam dependência e degradação. O soma não tem efeitos negativos. Sem ressaca, sem vício no sentido físico, sem consequências para a saúde. Simplesmente te faz feliz. Elimina-se a dieta, elimina a ansiedade, dissolve a depressão, cria uma sensação de contentamento calmo ou êxtase eufórico, dependendo da dose. Por que alguém recusaria isso? John recusa porque acredita que o sofrimento tem sentido, que faz parte da experiência humana. Mas para os cidadãos do Estado Mundial, essa posição é insana. Querem sofrer? Estão escolhendo a dor em vez do prazer? Isso não é admirável. É patológico. E eles têm razão. Qual é o argumento contra o soma, afinal? Se uma droga pudesse eliminar o sofrimento psicológico sem efeitos colaterais negativos, não seria irracional não tomá-la. Já usamos antidepressivos, ansiolíticos e diversas outras substâncias para equilibrar nossa vida emocional. Só ainda não aperfeiçoamos a fórmula. Mas estamos trabalhando nisso. O Estado Mundial não apenas droga seus cidadãos, ele os entretém. Os filmes sensoriais substituíram os filmes convencionais. Experiências imersivas, onde os espectadores não apenas assistem, mas sentem tudo o que os personagens sentem através de eletrodos que estimulam o sistema nervoso. Pornografia emocional. Sensações sem consequências. Intensidade sem riscos. O golfe eletromagnético e o golfe com obstáculos proporcionam recreação física. A música sintética satisfaz as necessidades estéticas. Todo desejo encontra uma saída, toda coceira, uma satisfação. O sistema alcançou o que todas as sociedades anteriores tentaram, mas não conseguiram: a eliminação da frustração. Mas eis o que Huxley compreendeu. A frustração não é um defeito da psicologia humana. É uma característica. A insatisfação é o que nos impulsiona a criar, a explorar, a questionar, a crescer. Quando você elimina a frustração, você não cria contentamento. Você cria estagnação.
O Estado mundial tem permanecido estável por 600 anos. Nada mudou nesse tempo. Nada pode mudar. A mudança exige que alguém esteja suficientemente insatisfeito com o status quo, a ponto de imaginar algo diferente. Mas não existem pessoas insatisfeitas, exceto por alguns Bernard Marx ou Helmholtz Watson. Anomalias no processo de condicionamento que são rapidamente identificadas e exiladas para ilhas, onde não possam contaminar outras. Esta é a estabilidade comprada ao preço do progresso. Esta é a paz comprada ao preço do significado. Esta é a felicidade comprada ao preço de ser humano. A engenharia do desejo. O aspecto mais perturbador do Estado mundial não é o controle do comportamento, mas sim o controle do próprio desejo. Quando os cidadãos chegam à idade adulta, eles não desejam nada que o sistema não tenha programado para que desejassem. Considere como isso funciona com o consumo. Os cidadãos são condicionados a odiar a natureza, porque apreciar a beleza natural não custa nada. Um pôr do sol é gratuito. Uma floresta é gratuita. Se as pessoas conseguem obter satisfação com coisas que não exigem consumo, a economia estagna. Assim, as crianças são ensinadas a se sentirem desconfortáveis em ambientes naturais, a preferirem os ambientes artificiais onde o consumo é necessário. Eles são condicionados a odiar livros, porque ler é uma atividade solitária e não exige a compra constante de coisas novas. São ensinados que acabar é melhor do que consertar, então preferem substituir a reparar, mantendo as fábricas funcionando, o emprego em alta e a economia em movimento. Até mesmo a sexualidade deles é manipulada para fins econômicos. A promiscuidade é incentivada não por ser inerentemente melhor que a monogamia, mas porque exige consumo. Roupas novas para cada encontro. Novos contraceptivos. Novos acessórios. Relacionamentos estáveis reduzem os gastos. Hobbies a dois são menos dispendiosos do que estar sempre com várias pessoas. Assim, o Estado mundial condiciona as pessoas a sentirem que a monogamia é obscena, que os vínculos duradouros são perversos. Este é o pior cenário possível para a liberdade humana. Não sermos forçados a fazer coisas contra a nossa vontade, mas sim a nossa própria vontade ser fabricada. Pensamos que estamos fazendo escolhas livres, mas na verdade estamos seguindo uma programação tão profunda que nem sequer conseguimos percebê-la. Huxley escreveu décadas antes do desenvolvimento das técnicas modernas de publicidade e propaganda, antes da ascensão das redes sociais e da manipulação algorítmica. Mas ele compreendeu o princípio. Não é preciso forçar as pessoas se você puder moldar seus desejos. E, uma vez que isso seja possível, a resistência se torna quase impossível, porque resistir exige, antes de tudo, reconhecer que você está sendo controlado. Os cidadãos do Estado mundial não conseguem reconhecer seu condicionamento porque este inclui a incapacidade de reconhecer o próprio condicionamento. Eles foram ensinados que são livres, que são felizes, que fazem suas próprias escolhas. E, no nível da experiência consciente, eles realmente fazem escolhas. Acontece que o leque de opções, os critérios de escolha e a satisfação derivada dessas escolhas foram todos planejados com antecedência. Isso é mais sofisticado do que uma simples lavagem cerebral. A lavagem cerebral destrói a pessoa e a reconstrói. O Estado mundial nunca permite que elas se tornem indivíduos completos. Desde a concepção, todos os aspectos do desenvolvimento são controlados. Não existe um eu autêntico para ser destruído, porque nunca houve um eu autêntico para começar. A eliminação da profundidade. Um dos mecanismos de controle mais sutis no Estado mundial é a eliminação da solidão. Os cidadãos são condicionados desde a infância a se sentirem desconfortáveis quando sozinhos. Cada momento de cada dia é preenchido com atividades, com outras pessoas, com barulho e estímulos. Não há espaço para reflexão.
para o tipo de pensamento profundo que poderia levar ao questionamento. Helmholtz Watson, um dos poucos personagens que se aproxima de uma insatisfação genuína, descreve a sensação de ter algo a dizer, mas não saber o que. Ele escreve jingles de propaganda que todos adoram, mas pressente que existe um tipo diferente de escrita possível. Algo mais profundo e significativo. Mas ele não consegue compreendê-lo completamente porque nunca lhe ensinaram a linguagem para isso. É assim que o Estado Mundial lida com o problema da inteligência. Não se pode eliminar a inteligência dos alfas por meio de engenharia genética. Eles precisam ser inteligentes o suficiente para comandar as coisas. Mas é possível impedi-los de usar essa inteligência de maneiras perigosas, jamais lhes ensinando os conceitos que permitiriam uma análise crítica profunda do sistema. Não há história, porque o passado é desestabilizador. Por que o sistema atual deveria ser eterno se as pessoas sabem que era diferente ontem? Não há filosofia porque o pensamento filosófico leva a perguntas sem respostas satisfatórias. Não há literatura séria porque a literatura explora conosmente a condição humana em toda a sua complexidade, incluindo o sofrimento, o sentido da vida e as escolhas morais. Shakespeare, o único livro que John conhece, é proibido não porque o Estado Mundial tema o conteúdo específico, mas porque Shakespeare aborda temas que o Estado Mundial tentou eliminar da consciência. Amor que transcende o prazer físico, honra que exige sacrifício, tragédia que dá sentido ao sofrimento. Esses conceitos não fazem sentido em um mundo onde todos pertencem a todos e o soma está sempre disponível. O que Huxley compreendeu é que o vocabulário molda o pensamento. Se você não tem palavras para certos conceitos, literalmente não consegue pensar esses pensamentos. O Estado Mundial seleciona cuidadosamente a linguagem, eliminando palavras que possam permitir um pensamento subversivo, não por meio de censura explícita, mas por meio de uma educação que simplesmente nunca apresenta esses conceitos. Não é preciso proibir livros se você condicionou as pessoas a odiarem ler. Não é preciso suprimir a arte se você eliminou as experiências humanas que lhe conferem poder. Não é preciso impedir o pensamento filosófico se você nunca ensinou filosofia a ninguém. Essa é uma forma de controle mais completa do que a coerção física. Ela opera no nível da própria consciência. E o mais assustador é que já estamos na metade do caminho. O problema da excelência. O Estado Mundial resolveu o problema da desigualdade eliminando a excelência. Não explicitamente, mas funcionalmente. Os alfas são inteligentes e capazes, mas apenas dentro de parâmetros restritos. Eles conseguem executar operações complexas e resolver problemas técnicos, mas não conseguem pensar de forma criativa ou imaginar alternativas ao sistema existente. A verdadeira excelência exige mais do que inteligência. Exige obsessão. A disposição de sacrificar tudo o mais em prol do domínio de algo. Exige sofrer com o fracasso. Ultrapassar a zona de conforto e adentrar o território onde nada é certo. Exige o tipo de monomania que o Estado Mundial considera perigosa. Helmholtz Watson é o personagem mais próximo de um artista no romance. Ele tem um dom para as palavras, um senso de ritmo e impacto na linguagem. Mas seu talento é canalizado para a escrita de slogans hipnopédicos e jingles de propaganda. Ele nunca teve contato com poesia de verdade, literatura de verdade, o tipo de escrita que não serve ao Estado, mas à verdade. Quando John recita Shakespeare para ele, algo desperta. Helmholtz ri a princípio, achando absurdo o romance apaixonado em Romeu e Julieta. Mas então ele para de rir. Ele sente algo na linguagem, algo poderoso, perigoso e emocionante. Ele não consegue entender completamente porque lhe falta o contexto emocional,
mas reconhece que é isso que ele vem buscando. O Estado mundial não pode permitir esse tipo de excelência porque a excelência é desestabilizadora. Se uma pessoa alcança algo extraordinário, isso critica implicitamente todos os que não o fizeram. Cria uma hierarquia baseada no mérito, em vez de uma casta artificial. Sugere que algumas vidas são mais significativas do que outras, que algumas conquistas importam mais do que outras. A genialidade do Estado mundial reside em tornar todos excelentes em suas funções designadas. Os épsilons são perfeitamente adequados para operar elevadores. Os deltas são perfeitamente adequados para o trabalho em fábricas. Gamas, betas, alfas. Cada um é excelente naquilo para o qual foi projetado. Mas nenhum deles é excelente no mesmo sentido que Michelangelo, Shakespeare ou Beethoven, criando algo sem precedentes, impulsionando a capacidade humana para novos patamares. Esse tipo de excelência não pode ser fabricado porque exige liberdade. Não necessariamente liberdade política, mas liberdade psicológica. O espaço para explorar, falhar, se obcecar, sofrer e criar algo novo. O Estado mundial eliminou esse espaço em prol da eficiência perfeita. E a eficiência é inimiga da excelência. Eficiência significa fazer coisas conhecidas da melhor maneira possível. Excelência significa fazer coisas desconhecidas. Tentar o que nunca foi tentado. Aceitar a possibilidade de fracasso na busca por uma inovação. Você não pode programar a excelência. Você não pode produzi-la em massa. Você não pode torná-la segura. O custo da estabilidade. O argumento de Mustafa Mond para John é brutalmente honesto. Ele não finge que o Estado mundial é perfeito. Ele reconhece abertamente o que foi sacrificado, mas argumenta que o sacrifício valeu a pena, porque a alternativa é pior. Antes do Estado mundial, explica Mond, havia caos, guerra, pobreza, doenças, desigualdade, sofrimento em uma escala inimaginável. As pessoas se feriam, se traíam, se matavam por recursos, crenças e lealdades tribais. O mundo estava saturado de miséria. O Estado mundial pôs fim a tudo isso. Não há mais guerras, porque todos são condicionados a valorizar a estabilidade. Não há mais pobreza, porque a produção é cientificamente gerenciada. Não há mais doenças, porque a engenharia genética e a medicina conquistaram a biologia. Não há mais desigualdade, porque todos são designados para o seu papel e condicionados a se contentarem com ele. O preço foi a liberdade. O preço foi a arte. O preço foi a religião, a filosofia e o amor apaixonado. O preço foi tudo o que dá sentido à vida de alguém como John. Mas Mond argumenta que o sentido é um luxo adquirido com o sofrimento alheio. Melhor ter uma satisfação superficial para todos do que uma profunda satisfação para poucos. E ele não está errado. Não completamente. O argumento a favor do Estado mundial é mais forte do que os leitores geralmente querem admitir. Você escolheria um mundo onde você poderia ser Shakespeare, mas milhões passariam fome? Ou escolheria um mundo onde todos têm o suficiente, onde ninguém sofre, mesmo que isso signifique o fim de Shakespeare? Huxley não nos deixa escapar facilmente com essa questão. Ele nos mostra a posição de John, romântica, pautada por princípios e, em última instância, suicida. E nos mostra a posição de Mond, pragmática, abrangente e devastadora para a alma. Ambas são coerentes. Ambas têm mérito. E a escolha entre elas define o que significa ser humano. O Estado mundial alcançou algo sem precedentes. Eliminou o sofrimento sem criar um mal evidente. Ninguém está sendo torturado. Ninguém está passando fome. Ninguém está sendo levado à morte pelo trabalho. As pessoas são genuinamente felizes, pelo menos segundo todos os critérios mensuráveis. O fato de sua felicidade ser superficial, de ter sido fabricada, de ter custado tudo diz que torna a consciência valiosa,
são objeções filosóficas, não práticas. O suicídio de John é a única resposta que ele pode oferecer à lógica de Mond. Ele não consegue argumentar para se desvencilhar, porque Mond é inteligente demais, culto demais, consciente demais das implicações de ambas as posições. Então, John escolhe a morte, a afirmação máxima da vontade individual contra o coletivo. A declaração final de que algumas coisas importam mais do que a sobrevivência e o conforto. O mundo que construímos. Em seu livro de 1931, Huxley imaginou um futuro para daqui a 600 anos. Mas, ainda em vida, viu os mecanismos que inventara na ficção começarem a surgir na realidade. O livro não era uma profecia, era uma extrapolação. Huxley percebeu a direção para onde as coisas estavam caminhando e seguiu a linha até sua conclusão lógica. Em 1958, Huxley estava suficientemente alarmado para escrever Admirável Mundo Novo Revisitado, uma análise não ficcional de como suas previsões ficcionais estavam se manifestando. Ele viu a televisão emergir como uma ferramenta de condicionamento em massa. Não por meio de propaganda explícita, mas por meio de entretenimento que mantinha as pessoas passivas e distraídas. Viu empresas farmacêuticas desenvolvendo novos medicamentos que prometiam eliminar o desconforto psicológico. Viu a publicidade se tornar mais sofisticada, aprendendo a contornar o pensamento racional e a apelar diretamente para desejos inconscientes. O que mais incomodou Huxley foi a rapidez da mudança. Ele ambientou seu romance 6 séculos no futuro, porque presumia que esse tipo de transformação levaria gerações. Mas 30 anos após a publicação, os alicerces já estavam estabelecidos. Hoje, estamos vivendo a transição. Ainda não chegamos à distopia completa, mas estamos caminhando nessa direção com um ímpeto assustador. Observe os paralelos. Já temos medicamentos que melhoram o humor e a cognição, ainda não o soma. Mas estamos cada vez mais perto. Antidepressivos, ansiolíticos, estimulantes para a concentração, soníferos para o descanso. Estamos resolvendo o problema da psicologia humana através da química, tratando os estados emocionais como problemas de engenharia a serem solucionados, em vez de experiências a serem compreendidas. Temos entretenimento que substitui a experiência. A realidade virtual é primitiva em comparação com os filmes sensoriais, mas o princípio é o mesmo. Podemos entrar em mundos simulados, sentir sensações dissociadas das consequências, experimentar intensidade sem risco. Milhões de pessoas passam mais tempo em espaços digitais do que físicos, vivendo através de avatares, com relacionamentos mediados por telas. Vivemos sob a influência da engenharia do desejo por meio da publicidade e das redes sociais. Cada clique é rastreado, cada preferência registrada, cada padrão de comportamento analisado por algoritmos projetados para prever e manipular o que queremos. Pensamos que estamos fazendo escolhas, mas estamos sendo guiados por espaços de decisão, cuidadosamente construídos para nos conduzir a resultados pré-determinados. Eliminamos a solidão. A conectividade constante significa que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Nunca somos forçados a ficar a sós com nossos próprios pensamentos. O smartphone é um dispensador de soma, oferecendo distração infinita do desconforto de estarmos presentes conosco mesmos. Fomos condicionados a sentir ansiedade quando separados de nossos dispositivos, quando confrontados com o silêncio ou o tédio. Estamos enfrentando um colapso da atenção. A pessoa comum não consegue se concentrar em uma coisa por mais de alguns minutos antes de buscar alguma distração. Condicionamos nosso sistema nervoso a ansiar por novidades, a buscar picos de dopamina, a evitar tudo que exija esforço contínuo ou gratificação tardia.
vivemos uma libertação sexual dissociada da profundidade emocional, mais próxima do modelo de admirável mundo novo do que de qualquer sociedade anterior na história. Aplicativos de namoro transformam a intimidade em jogo. A cultura do sexo casual trata o sexo como recreação. A linguagem do compromisso e do sacrifício deu lugar à linguagem da satisfação individual e da liberdade de obrigações. Estamos criando um mundo onde o desconforto é considerado um problema a ser resolvido, em vez de uma parte normal da experiência humana. Onde cada momento de tédio precisa ser preenchido. Onde cada emoção negativa precisa ser medicada para desaparecer. Onde a dificuldade é algo a ser evitado, em vez de acolhido. Este é o caminho para o Estado mundial, não através da tirania deliberada, mas sim pelo efeito cumulativo de milhões de escolhas destinadas a aumentar o conforto e reduzir o atrito. Estamos construindo a prisão nós mesmos, uma conveniência de cada vez. O fracasso da democracia. Huxley acreditava que Admirável Mundo Novo ilustrava um futuro mais provável do que 1984, de Orwell. Orwell imaginava o totalitarismo imposto pela violência, uma bota esmagando para sempre o rosto de uma pessoa. Mas Huxley argumentava que a tirania moderna viria através do prazer, não da dor. A diferença crucial reside no consentimento. Na distopia de Orwell, as pessoas sabem que são oprimidas. São forçadas a precisar obedecer e odeiam seus opressores mesmo enquanto se submetem. Isso cria a possibilidade de resistência. Se as circunstâncias mudarem, se o sistema enfraquecer, a revolução torna-se possível. Na distopia de Huxley, as pessoas consentem com a própria opressão porque não a reconhecem como tal. Foram condicionadas a desejar exatamente o que o sistema lhes proporciona. Defendem o status quo porque internalizaram seus valores de forma tão completa que a crítica lhes parece não apenas errada, mas incompreensível. É isso que está acontecendo com as sociedades democráticas neste momento. Não estamos sendo conquistados. Estamos sendo seduzidos. E a sedução é mais permanente do que a conquista, porque a vítima se torna cúmplice da sua própria subjugação. Considere como as empresas de tecnologia operam. Elas oferecem serviços que são genuinamente valiosos, que tornam nossas vidas mais convenientes, mais conectadas e mais divertidas. Em troca, coletam dados sobre todos os aspectos do nosso comportamento, usando-os para construir perfis psicológicos mais detalhados do que qualquer coisa que a Stasi pudesse ter imaginado. Mas nós consentimos com isso. Clicamos em "concordo" em termos de serviço que nunca lemos. Trocamos privacidade por conveniência, autonomia por entretenimento, liberdade por conforto. E uma vez feita essa troca, é quase impossível voltar atrás, porque nos tornamos dependentes dos serviços aos quais nos inscrevemos. Este é o modelo do Estado mundial aplicado através do capitalismo, e não do socialismo. Não é necessário um governo centralizado para impor condicionamentos quando as corporações podem fazê-lo com mais eficiência. Não é necessária censura estatal quando a curadoria algorítmica pode ocultar informações inconvenientes sem que ninguém perceba. Não é necessária propaganda quando se tem publicidade direcionada e câmaras de eco nas redes sociais. A democracia exige cidadãos informados e capazes de pensamento crítico. Mas estamos criando sistemas que minam ambos os requisitos. A informação é abundante, mas a atenção é escassa. Então as pessoas não se informam sobre nada, em profundidade. O pensamento crítico é difícil e muitas vezes desconfortável. Então as pessoas se refugiam em bolhas ideológicas, onde suas suposições nunca são questionadas. O resultado é uma população que possui todas as aparências formais da democracia. Eleições livres, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas que carece da capacidade psicológica para usar essas liberdades
de forma eficaz. Somos livres na teoria, mas condicionados na prática. Huxley previu isso. Ele compreendeu que a maior ameaça à liberdade não seriam as pessoas que desejassem tirá-la, mas sim aquelas que se oferecessem para trocá-la por algo mais imediatamente atraente: segurança, conforto, entretenimento, prazer. A liberdade é abstrata, o prazer é concreto. Nesse embate, o prazer vence quase sempre. A destruição do significado. O maior horror de Admirável Mundo Novo não é o controle exercido sobre as pessoas, mas sim o seu vazio existencial. Elas seguem a vida experimentando prazer, mas nunca significado. Estão satisfeitas, mas nunca realizadas. Estão vivas, mas não plenamente humanas. O significado exige várias coisas que o Estado mundial elimina sistematicamente. Exige luta, a sensação de que algo é difícil e, portanto, valioso. Mas o Estado mundial facilita tudo, removendo o atrito que dá sentido à conquista. Isso exige conexão, relacionamentos profundos que envolvam vulnerabilidade e compromisso. Mas o Estado mundial condiciona as pessoas a evitarem vínculos, a tratarem a intimidade como uma transação em vez de um laço. Isso exige a consciência da mortalidade, a percepção de que o tempo é limitado e, portanto, precioso. Mas o Estado mundial prolonga a juventude artificialmente e incentiva as pessoas a viverem como se tivessem a eternidade, eliminando a urgência que torna as escolhas importantes. Isso exige escolha, uma escolha genuína entre alternativas que tenham consequências reais. Mas o Estado mundial condiciona as pessoas a desejarem apenas o que está disponível e a se contentarem com o que lhes é dado, eliminando o espaço onde uma escolha autêntica poderia ocorrer. Fundamentalmente, o significado exige a possibilidade de sofrimento. Derivamos significado da superação de dificuldades, do sacrifício por algo maior do que nós mesmos, da suporte à dor em nome do amor, da verdade ou da beleza. Elimine o sofrimento e você elimina a possibilidade de significado. A posição de John, articulada em seu confronto com Mond, é a de que ele reivindica o direito de ser infeliz. O direito de sofrer, de lutar, de envelhecer, de encarar a mortalidade, de sentir todo o peso da existência, em vez de flutuar por uma simulação da vida controlada quimicamente. Mond considera isso insano, e pelos padrões utilitaristas, é insano mesmo. Por que escolher o sofrimento em vez da satisfação? Por que abraçar a dificuldade quando a facilidade está disponível? O Estado mundial resolveu o problema mais antigo da filosofia, o problema do mal, eliminando as condições que produzem sofrimento. Não é exatamente isso que toda religião e sistema ético almeja? Mas John entende algo que Mond esqueceu ou escolheu ignorar. O sofrimento não é uma falha de projeto da consciência. É informação. É o sinal que nos diz que algo importa. Quando eliminamos a capacidade de sofrer, eliminamos a capacidade de nos importarmos com algo a ponto de sentirmos dor ao perdê-lo. Os cidadãos do Estado mundial não amam porque o amor exige a possibilidade de perda. Eles não criam porque a criação exige o risco de fracasso. Eles não se sacrificam porque o sacrifício exige valorizar algo além do conforto. Foram reduzidos a máquinas de prazer, experimentando sensações, mas nunca significado, satisfeitos, mas nunca realizados. A tecnologia do controle. O que torna Admirável Mundo Novo profético não são as tecnologias específicas que Huxley imaginou. Úteros artificiais e hipnopedia não se materializaram exatamente como ele descreveu. Mas os princípios por trás dessas tecnologias, a lógica de manipular a consciência humana para fins sociais. Isso sim está se manifestando em todos os lugares. Considere as redes sociais. Superficialmente,
elas se concentram na conexão e na comunicação. Mas sua função mais profunda é a modificação comportamental. Cada plataforma é projetada para maximizar o engajamento, o que significa que é projetada para desencadear respostas psicológicas que fazem com que os usuários voltem sempre. O botão de curtir. E notificação. A rolagem infinita. Essas não são escolhas de design neutras. Elas são cuidadosamente projetadas para explorar vulnerabilidades conhecidas da psicologia humana. Elas desencadeiam a liberação de dopamina, criam ansiedade quando ignoradas e fomentam o vício por meio de esquemas de recompensa variáveis. São o soma da era da informação, fornecendo doses medidas de validação social que nos mantêm apaziguados e engajados. Os algoritmos que selecionam o conteúdo que consumimos são o equivalente moderno da hipnopedia. Eles não sussurram lições enquanto dormimos, mas moldam as informações que chegam até nós enquanto estamos acordados. Reforçam nossas crenças preexistentes, nos protegem de perspectivas desafiadoras e criam bolhas de filtro, onde todos concordam conosco. Com o tempo, isso limita nosso pensamento e faz com que pontos de vista alternativos pareçam não apenas errados, mas incompreensíveis. Estamos sendo condicionados, mas esse condicionamento é invisível. Pensamos que fazemos escolhas livres sobre o que ler, o que assistir, no que acreditar. Mas essas escolhas são moldadas por sistemas projetados para nos influenciar em direções específicas. O cardápio é selecionado. As opções são limitadas. Os resultados são previsíveis. A engenharia genética está avançando em direção ao tipo de manipulação de embriões que Huxley imaginou. Ainda não estamos criando castas, mas estamos caminhando para a capacidade de selecionar e modificar características antes do nascimento. Os debates éticos se concentram na prevenção de doenças. Mas a tecnologia não para por aí. Uma vez que se possa eliminar vulnerabilidades genéticas, é possível aprimorar características desejáveis. Uma vez que se possa aprimorar, é possível projetar. A ladeira escorregadia que leva ao processo de Bokanovsky começa com a prevenção do câncer infantil. Quem poderia se opor a isso? Mas cada passo adiante torna o próximo mais fácil de justificar. Se podemos prevenir doenças, por que não aprimorar a inteligência? Se podemos aprimorar a inteligência, por que não otimizar capacidades específicas? Se podemos otimizar indivíduos, por que não coordenar essas otimizações para criar uma sociedade mais eficiente? O controle farmacológico do humor já é amplamente difundido. Antidepressivos, ansiolíticos, estimulantes. Já estamos usando a química para regular a consciência. Os medicamentos ainda não são perfeitos. Têm efeitos colaterais, não funcionam para todos e são rudimentares em comparação com o soma. Mas o princípio está estabelecido. Aceitamos que os estados emocionais são problemas a serem resolvidos por meio da bioquímica. A realidade virtual e o entretenimento imersivo são versões primitivas dos filmes sensoriais. Estamos aprendendo a criar experiências que transcendem a realidade, que oferecem sensações sem consequências. À medida que a tecnologia avança, a distinção entre experiência vivida e experiência simulada se tornará cada vez mais tênue. Por que ter relacionamentos reais difíceis quando se pode ter relacionamentos simulados perfeitos? Por que viajar para lugares reais desconfortáveis quando o turismo virtual oferece clima melhor e ausência de multidões? Cada tecnologia isoladamente parece benigna ou até benéfica. Mas juntas, elas estão criando a infraestrutura para um admirável mundo novo. Não por meio de conspiração ou tirania deliberada, mas pela lógica acumulada de tornar as coisas mais fáceis, mais agradáveis e mais eficientes. Estamos construindo o sistema que condicionará nossos filhos sem querer, simplesmente buscando conforto e conveniência.
O problema da resistência. Se o Estado mundial é tão eficaz no controle da consciência, como se manifesta a resistência? Essa é a questão que Huxley nos deixa, e é brutalmente difícil de responder. A resistência tradicional parte do pressuposto de que você está lutando contra algo que reconhece como opressão. Mas e se a opressão estiver tão internalizada que você não consiga percebê-la? E se os seus próprios desejos forem fabricados? Como resistir quando você não quer resistir? Bernard Marx e Helmholtz Watson representam dois tipos de condicionamento imperfeito. Bernard é fisicamente pequeno para um alfa, um erro no processo embrionário. E essa diferença física cria uma diferença psicológica. Ele se sente desconfortável na sociedade, não porque pensa diferente, mas porque é tratado de forma diferente. Sua resistência é reativa, pessoal, não baseada em princípios. Helmholtz é mais interessante. Seu condicionamento funcionou perfeitamente. Ele é tudo o que um alfa deveria ser, mas sua própria excelência gera insatisfação. Ele é tão bom em escrever propaganda que pressente que existe algo mais possível, um tipo de escrita mais profunda que sua sociedade não valoriza. Sua resistência cresce de dentro, da lacuna entre seu potencial e o que sua sociedade lhe permite expressar. Ambos são exilados para ilhas onde vivem outros desajustados, comunidades de pessoas que não puderam ser devidamente condicionadas. Essa é a solução do Estado mundial para a dissidência. Isolamento em vez de punição. Que os encrenqueiros vivam juntos em algum lugar distante, onde não possam infectar os outros. Mas John representa uma possibilidade diferente. Alguém criado fora do sistema que o encontra na vida adulta. Ele possui a linguagem e os conceitos para criticá-lo, porque foi formado por uma tradição diferente, pela linguagem de paixão, significado e complexidade moral de Shakespeare. Sua resistência é cognitiva, enraizada em uma visão alternativa do que a vida humana poderia ser. É por isso que o Estado mundial se empenha tanto em eliminar a história, a filosofia e a literatura séria. Elas fornecem o vocabulário para a dissidência. Oferecem valores alternativos pelos quais o sistema atual pode ser avaliado. Sem esse vocabulário, a crítica torna-se literalmente impensável. Portanto, o primeiro passo da resistência é recuperar a linguagem que se perdeu. Ler livros que não reforcem a narrativa dominante. Estudar história para entender que o cenário atual não é inevitável. Aprender filosofia para articular o que há de errado com um sistema que parece funcionar perfeitamente. O segundo passo é abraçar o desconforto. O Estado mundial governa através do prazer, o que significa que a resistência exige aceitar a dor. Não se trata de buscar a dor por si só, mas de recusar-se a medicar cada sentimento negativo, a preencher cada momento com distrações, a otimizar a vida para o máximo conforto. Isso é extraordinariamente difícil porque exige ir contra todos os instintos que a sociedade moderna cultiva. Somos treinados desde o nascimento para evitar o desconforto, buscar o prazer, maximizar a satisfação. Escolher o contrário parece insano, masoquista, perverso. Mas é o único caminho para recuperar a experiência autêntica. O terceiro passo é construir alternativas. O Estado mundial não pode permitir comunidades organizadas em torno de princípios diferentes, porque elas demonstram que outras formas de vida são possíveis. É por isso que as ilhas são necessárias, por isso que os dissidentes devem ser isolados. Sua mera existência é ameaçadora. Criar espaço para valores diferentes, relações diferentes, maneiras diferentes de encontrar significado. Isso é revolucionário em uma sociedade dedicada à homogeneidade universal. Não exige violência, nem oposição explícita. Exige apenas recusar-se a participar, construir algo diferente nas brechas e margens. Mas Huxley
É honesto quanto ao preço a pagar. A tentativa de John de viver de forma diferente termina em suicídio. Ele não consegue suportar a pressão de uma sociedade que trata seus valores como entretenimento, que transforma seu sofrimento em espetáculo, que quer consumir até mesmo sua resistência como uma experiência inédita. A questão do progresso. No cerne de Admirável Mundo Novo está uma questão sobre o próprio progresso. O Estado mundial representa o ápice do racionalismo científico aplicado à organização social. É o que acontece quando se leva a sério o projeto do iluminismo, quando se tenta genuinamente construir a felicidade humana por meio da razão e da tecnologia, e funciona. Segundo todos os padrões mensuráveis, o Estado mundial é um sucesso. A expectativa de vida é alta. Doenças foram eliminadas. A pobreza não existe. A violência é rara. As pessoas relatam ser felizes. O sistema é estável, eficiente e sustentável. Este é o paraíso racional com o qual os filósofos sonham há séculos. Então, por que parece um pesadelo? O que exatamente está errado? A resposta nos obriga a confrontar verdades incômodas sobre a natureza humana. Dizemos que queremos felicidade, mas na verdade queremos algo mais complexo e contraditório. Queremos significado, o que exige luta. Queremos amor, o que exige vulnerabilidade. Queremos liberdade, o que exige risco. Queremos excelência, o que exige desigualdade. Queremos autenticidade, o que exige a possibilidade de falhar. O Estado mundial oferece felicidade. Felicidade genuína sob qualquer perspectiva objetiva. Mas é uma felicidade desprovida de significado, de profundidade, da dimensão trágica da existência que dá peso e importância à vida. Esta é a percepção mais profunda de Huxley, que existe uma incompatibilidade fundamental entre otimização e significado. Quando você projeta sistemas para máxima eficiência e satisfação, elimina a folga, o atrito, a dificuldade, criando espaço para escolhas autênticas e conquistas genuínas. O progresso, entendido como o crescente controle sobre a natureza e a natureza humana, leva inevitavelmente ao Estado mundial. Não porque alguém pretenda criar uma distopia, mas porque cada passo em direção a um maior controle parece justificado pelos problemas que resolve. Cada comodidade parece valer a pequena perda de autonomia. Cada conforto parece valer a ligeira erosão do sentido da vida. E então, um dia, você acorda e descobre que construiu uma prisão de prazeres. Você é livre em teoria, mas condicionado na prática. Você é feliz em todos os aspectos, exceto naqueles que não podem ser medidos. A questão que Huxley nos deixa é se o progresso exigiria que parássemos de progredir, pelo menos em certas direções. Se a sabedoria significaria aceitar limites ao nosso poder de remodelar a natureza humana. Se a boa vida exigiria preservar a dificuldade, preservar as condições que permitem que o significado surja, mesmo que essas condições também permitam o sofrimento. Isso não é um apelo para abandonar a medicina ou rejeitar a tecnologia, mas pode ser um apelo para reconhecer que nem todo problema precisa ser resolvido, nem todo desconforto precisa ser eliminado, nem toda aresta precisa ser suavizada, que algumas das coisas que vivenciamos como problemas são, na verdade, características, elementos necessários de uma existência plenamente humana. A escolha que temos diante de nós. Estamos numa encruzilhada. As tecnologias que poderiam criar o Estado mundial estão surgindo ao nosso redor. A lógica que justificaria sua implementação já está estabelecida. Estão nos oferecendo um acordo: trocar liberdade por segurança, profundidade por conforto, significado por prazer. E a oferta é sedutora porque os benefícios são reais e imediatos, enquanto os custos são abstratos e adiados. O soma eliminaria muito sofrimento. A engenharia genética poderia prevenir muitas doenças.
O condicionamento social poderia reduzir muitos conflitos. O entretenimento poderia preencher muito vazio. Por que não aceitar o acordo? Qual o argumento contra o paraíso? O argumento é que o que está sendo oferecido não é o paraíso de verdade. É uma simulação do paraíso que elimina as condições necessárias para que qualquer coisa tenha importância. É contentamento sem realização, satisfação sem significado, vida sem profundidade. Os cidadãos do Estado Mundial não são maus, nem sequer são infelizes. São apenas vazios. Percorrem a existência experimentando prazer, mas nunca propósito. Satisfeitos, mas nunca completos. Estão vivos no sentido biológico, mas não no sentido significativo. Estão bem adaptados a um sistema que em si está doente. Huxley nos força a perguntar: o que estamos dispostos a sacrificar em busca de conforto? O que estamos dispostos a trocar pela eliminação do sofrimento? Em que ponto a cura se torna pior que a doença? Essas não são perguntas retóricas. São questões práticas urgentes que nossa sociedade precisa responder nas próximas décadas. As tecnologias que poderiam criar o Estado Mundial não vão esperar que encontremos uma solução ética. Elas estão avançando segundo sua própria lógica, impulsionadas pelas forças de mercado e pelo desejo humano de progresso. Todo pai ou mãe que edita o genoma do filho para prevenir doenças está fazendo uma escolha. Toda pessoa que usa drogas para aliviar o estresse está fazendo uma escolha. Todo indivíduo que troca privacidade por conveniência está fazendo uma escolha. Nenhuma dessas escolhas isoladamente cria uma distopia. Mas juntas, acumuladas ao longo de milhões de pessoas e décadas, elas estão criando o mundo em que viveremos. A questão é se faremos essas escolhas conscientemente, com plena consciência do que estamos abrindo mão, ou se, sem querer, entraremos nesse admirável mundo novo, uma conveniência de cada vez, até acordarmos e descobrirmos que construímos uma gaiola, da qual não conseguimos escapar porque nos esquecemos da sensação de liberdade. Aldous Huxley morreu em 22 de novembro de 1963, no mesmo dia em que John F. Kennedy foi assassinado. Sua morte foi ofuscada por esse evento, sendo pouco mencionada nos jornais, mas sua mensagem final foi clara. Em seu leito de morte, incapaz de falar, Huxley escreveu um bilhete para sua esposa pedindo LSD. Ele havia passado a última década de sua vida experimentando psicodélicos, acreditando que eles ofereciam acesso a níveis de consciência que o pensamento racional não conseguia alcançar. Sua esposa lhe aplicou a injeção, e ele morreu horas depois, tendo feito uma última jornada às profundezas da mente. Isso está perfeitamente de acordo com a obra de sua vida. Huxley jamais rejeitou a expansão da consciência. Ele rejeitou a manipulação superficial da consciência para o controle social. Rejeitou a redução do espírito humano a uma coleção de reflexos condicionados. Rejeitou a eliminação da profundidade em favor do prazer superficial. Mas ele acreditava fervorosamente na exploração da consciência, em ir além da percepção ordinária para encontrar realidades às quais a consciência cotidiana não tem acesso. A diferença entre soma e psicodélicos, em sua visão, era que o soma pacifica, enquanto os psicodélicos desafiam. O soma faz você se sentir confortável com as coisas como elas são. Os psicodélicos revelam que as coisas como elas são apenas uma possibilidade entre muitas. A mensagem de Admirável Mundo Novo não é que devemos rejeitar a ciência, a tecnologia ou o progresso. É que devemos usar essas ferramentas para expandir as possibilidades humanas em vez de restringi-las, para aprofundar a consciência em vez de aplaná-la, para criar espaço para o significado em vez de eliminá-lo. O alerta de Huxley torna-se mais urgente a cada ano que passa.
Estamos construindo a infraestrutura para o Estado mundial mais rápido do que desenvolvemos a sabedoria para resistir a ele. Estamos criando sistemas capazes de manipular a consciência com precisão crescente. E fazemos isso em nome do progresso, da eficiência e da felicidade. A questão é se escolheremos o paraíso estéril do Estado mundial ou algo mais caótico, mais arriscado e mais plenamente humano. Se trocaremos a liberdade pelo conforto ou aceitaremos que a liberdade exige desconforto. Se abraçaremos a catástrofe completa da existência humana ou nos contentaremos com uma simulação da vida controlada quimicamente. Admirável Mundo Novo nos mostra ambas as possibilidades com clareza implacável. Mostra-nos o fascínio do controle e o horror do que se perde, quando o controle se torna total. Mostra-nos o que ganhamos ao eliminar o sofrimento e o que perdemos ao eliminar as condições que tornam o significado possível. A escolha é nossa. Mas estamos ficando sem tempo para fazê-la conscientemente. O admirável Mundo Novo não chegará daqui a 600 anos. Ele está emergindo ao nosso redor agora, tomando forma por meio de tecnologias, sistemas e escolhas que individualmente parecem inocentes, mas que, juntas, estão criando algo sem precedentes e potencialmente irreversível. O presente final de Huxley é a clareza para enxergar o que estamos construindo antes que seja tarde demais para escolhermos um caminho diferente. A visão de um mundo onde todos são felizes e ninguém é humano. O alerta de que o paraíso pode ser a coisa mais perigosa que poderíamos criar. A lembrança de que algumas coisas importam mais do que a felicidade. Que o significado exige esforço. Que ser plenamente humano significa aceitar o sofrimento junto com a alegria. A questão não é se podemos construir o admirável mundo novo. Podemos. A tecnologia está quase aqui. A questão é se devemos. Se a eliminação do sofrimento vale o custo de tudo que dá sentido ao sofrimento. Se queremos conforto ou plenitude. Se escolhemos prazer ou propósito. Essa escolha definirá o que significa ser humano nos séculos vindouros. E estamos fazendo essa escolha agora. Uma tecnologia de cada vez. Uma comodidade de cada vez. Uma troca de liberdade por conforto de cada vez. Huxley nos mostrou aonde esse caminho leva. Agora, temos que decidir se continuamos trilhando-o ou se encontramos outro caminho. A decisão é nossa, mas apenas por mais um pouco de tempo.